Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Indique a massa, o número de moléculas e o número de átomos existentes em 3 mols de amônia. Amônia que tem fórmula molecular NH3. Bom, para a gente calcular número de massa e para calcularmos apenas o número de massa, na verdade, a gente vai precisar da massa molar da amônia. Depois, para calcular número de moléculas e número de átomos, a gente vai utilizar a constante de Avogadro. Então, a gente vai começar essa questão aqui, fazendo o cálculo da massa molar que a gente tem da amônia. Massa molar é a massa que a gente tem a cada 1 mol dessa molécula, tá? Ela é medida na unidade de grama por mol. Então, a gente tem aqui o NH3 é a nossa molécula. Isso significa que nós temos um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênios dentro da nossa molécula. Você vai separar aqui os dois elementos químicos que nós temos aqui na amônia, né? O nitrogênio e o hidrogênio. E o número de vezes com que os átomos desses elementos químicos aparecem dentro da molécula, a gente vai colocar aqui na frente. Tem um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênios dentro da molécula da amônia. E você vai multiplicar a quantidade de vezes com que aparecem os átomos desses elementos químicos dentro da molécula da amônia pela massa atômica desses elementos químicos. A massa atômica do nitrogênio e do hidrogênio você encontra na tabela periódica. A massa do nitrogênio é igual a 14, enquanto a massa do hidrogênio é igual a 1. Eu vou até abrir aqui uma tabela para você ver aonde você faz essa consulta, tá? Deixa eu apagar esses dois aqui, Vamos procurar aqui, o hidrogênio está aqui. Olha esse número aqui embaixo, 1,008. Ele que é o nosso peso atômico ou massa atômica, tá? E quem que era o outro? O nitrogênio, né? 14,007, está aqui, Então, a gente vai utilizar 1 para o hidrogênio e 14 para o nitrogênio. Ah, professor, não precisa pegar o número inteiro? Não, não precisa. Tá? Você não precisa colocar todo o valor. Pode? Pode, sem problema nenhum. Só que, para facilitar os cálculos, a gente vai pegar o valor mais arredondado, tá bom? Quanto que dá 1 vezes 14? Bom, dá 14, né? Essa é simples. E 3 vezes 1? Também é fácil, professor. Dá 3. Você vai somar a massa que você tem de todos os seus hidrogênios, que são 3, com todos os seus nitrogênios, que é só 1, para você encontrar a massa molar. A massa molar vai ser de 17 gramas por mol, e isso significa que você tem 17 gramas de amônia, 17 gramas de NH3, para cada 1 mol dessa molécula. Então, não é uma molécula, é 1 mol de moléculas de amônia que possuem aí essa massa de 17 gramas. Ah, professor, mas o que é 1 mol? 1 mol é uma quantidade. 1 mol é uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, tá? Então, assim, são aproximadamente 600 sextilhões de moléculas de amônia vão ter uma massa de 17 gramas. Se eu tenho, olha só, 17 gramas de NH3 para cada 1 mol de NH3, com 3 mol de NH3, quantas gramas eu vou ter? É isso que é a primeira pergunta da questão. Qual é a massa que você vai ter de NH3 com a massa de amônia se você tiver 3 mols de amônia? Bom, a gente vai fazer aqui uma regra de 3 para descobrirmos o valor do x. Você vai pegar o x e multiplicar por 1. Você tem x vezes 1, que vai ser igual a 17 multiplicado por 3. 17 vezes 3. X vezes 1 vai ser igual a x, afinal, todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número, né? Em x aqui ele vai ser um número também. E tem 17 vezes 3, que dá 51, né? Vamos fazer aqui, 17 vezes 3. Primeiro, quanto que dá 7 vezes 3? É 21. Sobe 2, desce 1. 3 vezes 1 é 3, mais 2 vai dar 5. Então, a gente tem aqui, 51 gramas de NH3 como sendo a primeira parte da nossa resposta, tá bom?
Então essa é a massa que a gente vai ter de NH3. Qual que é a próxima pergunta? Ó, massa já foi. O número de moléculas. Pessoal, prestem bem atenção. Se eu tivesse 1 mol, esse aqui seria o número de moléculas que eu teria, não é? 1 mol não são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas? Então você vai vir aqui e vai falar o seguinte, ó. Para calcular o número de moléculas, você vai escrever assim, ó. Com 1 mol de NH3, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Se eu tenho 3 mol de NH3, que foi o que a questão passou para a gente, né? Quantas moléculas a gente vai ter de NH3? Para descobrir esse número de moléculas de NH3, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada, onde o x vai multiplicar por 1 e o 3 vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Então, eu vou ter aqui x vezes 1, que é igual a 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vai ser igual a x. Aqui eu tenho 3 vezes 6, que vai ser igual a 18, né? 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas é o número de moléculas que a gente vai ter de NH3. E é isso, pessoal. Calculamos aqui o número de moléculas. A questão também fala com relação ao número de átomos, né? Como que a gente calcula o número de átomos se eu tenho uma molécula? Prestem bem atenção na molécula de amônia. Olha só. NH3, quantos átomos eu tenho na molécula de amônia? Eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênios, não é? 1, 2, 3, 4 átomos no total. Se nós temos 4 átomos, você vai vir aqui ó, no número de moléculas e vai multiplicar ele por 4. Só isso. Então você vai dizer o seguinte. Quanto que dá 18 vezes 4? Vamos fazer aqui do lado. 18 multiplicado por 4. Primeiro a gente tem 4 vezes 8, que vai ser 32. Sobe 3, desce 2. 4 vezes 1 é 4. Mais 3 vai ser igual a 7. Então, a gente tem 72 vezes 10 elevado a 23 átomos dentro de todas essas moléculas, né? Dentro de 18 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente até poderia melhorar isso daqui, né? Dizendo que isso aqui não é x. A gente já calculou um x, né? Então esse daqui vai ser o nosso y. E esse daqui vai ser o nosso z. Só para ficar diferente mesmo, porque aqui a gente já tinha calculado x, né? Então tá aí, x é 51 gramas de NH3, que é a nossa massa. O número de moléculas é 18 vezes 10 elevado a 23. E o número de átomos, esse eu já esqueci. Opa! 18 vezes 10 a 23. O número de átomos é 72 vezes 10 elevado a 23 átomos dentro de todas essas moléculas. Belezinha, pessoal? Então é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão e espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!